dizendo que vai começar em breve. Está gravando. Então, dar as boas-vindas a todos aí. Agradecer a Jeane, que ela já me ensinou a dar as boas-vindas em Libras, né? Faço assim e assim para todos. Aprendi, obrigado. Então, gente, vou compartilhar com vocês a sequência da aula anterior, que a gente falou um pouquinho do triângulo do fogo, né? Tentou entender como se forma o fogo, né? E o objetivo de hoje, ou seja, a sequência, a partir do momento que você entende como que o fogo se forma, você pode desejar, né? E é um desejo da segurança industrial, combater o fogo. Entenda esse combater como extinguir, né? Como não permitir que ele exista, né? O popular, os incêndios, né? Que é o incêndio, existem algumas definições de incêndio, mas pense que seria um fogo descontrolado, né? De proporções descontrolado e, claro, por isso mesmo, indesejado, né? Porque causador de prejuízos. Sempre destaco que fique à vontade de me interromper, eu não estou vendo o chat, tá? Então, de verdade, se sintam à vontade para me interromper. A gente vai falar das classes de incêndio. E aí você pode se perguntar, classes de incêndio em relação a quê, né? Vão ser 5 classes colocadas com letras A, B, C e D, e originalmente eram essas 4 só, e agora, por razões úteis que a gente comenta, classificaram um 5º tipo com a letra K, né? Pularam a ordem alfabética aí. Mas eu vou explicando aos poucos esses 4 tipos, né? E aí, em função dos tipos, os tipos de incêndio, na verdade, são diferenciados em função dos materiais que estão pegando fogo, que são causadores do incêndio. Em função desses tipos de incêndio, nós vamos ter os tipos de extintores, né, possíveis. Sim, antes de entrar nas classes, né, uma brevíssima revisão da aula anterior, não só para dar uma sequência à aula anterior, mas também para algum de vocês que não tenha assistido, o que importa muito aí? Nós recordarmos o triângulo do fogo, né? A gente desenha algo parecido com um triângulo assim, e a gente vai numerar 1, 2, 3, destacando 3 itens do triângulo. Professor? Oi, pois não? Marcos está pedindo para aceitar. Obrigado. Tem que parar a apresentação. Esqueci. Mas cadê ele? Não estou vendo ele. Normalmente aparece aqui. Ele pediu para entrar agora? Sim. Eu não estou vendo aquele sinal dele do permitir. Talvez ele tenha tentado e caído. Eu estranhei você me alertar, porque sempre que tem alguém eu ouço um clique, um barulho de alguém tendo chegado. Eu não vi, ele não está na minha tela aqui. Eu mandei mensagem aqui para ele. Ele pode chegar de novo. Tá bom, a gente aguarda ele aqui e eu sigo falando. Então, gente, eu dizia que para dar sequência à aula anterior, né, a gente revê o conceito do que leva ao fogo, apelidam de triângulo do fogo. Então, pense que são 3 fatores que levam ao fogo. Uma fonte de calor intensa, né, que seria o que chamamos de fonte de ignição, então seria uma primeira parte das 3. Uma segunda parte, que é o oxigênio do ar,
que é chamado de comburente, tem esse nome esquisito, né? Diferente de chamado comburente, que é o O2, é o oxigênio do ar. E um terceiro item, que é o combustível, não é? Que pode ser... Ah, vem ele aí. Agora é o Marcos, viu o sinal dele. Seja bem-vindo aí, Marcos. Compartilhando a tela. Compartilhar a tela de novo. Compartilhar. Todos veem o PowerPoint aí? Me confirmem, por favor. Ó. Posso seguir? Me ouvem e veem a tela? 1, 2, 3 aqui, eu explicando, me confirma aí. Sim. Obrigado. Então, recordando, o triângulo do fogo, então, seria o comburente, né? Que é o oxigênio. Não importa essa ordem, não, tá, gente? Essa numeração 1, 2, 3, em qualquer ordem, né? O oxigênio é chamado de combustível, né? Eu prefiro falar do oxigênio, para vocês saberem, perdão, o oxigênio é o comburente. Estou aqui, ó. O oxigênio, ele é o comburente, né? O hidrogênio, prefiro falar que é o hidrogênio ou compostos, substâncias que contenham hidrogênio. É o combustível e a fonte de ignição. Eu vou abreviar IGN, do grego ignius, que significa fogo, que é a fonte de calor. Então, você vê na web, na internet, se falar no comburente, que é o oxigênio, no combustível, que é uma substância que contém hidrogênio, e na fonte de ignição ou calor, ignius, em fogo, em grego, é calor, é a fonte de calor. Né? E a gente quer estudar os tipos de incêndio e agentes de extintores, como apagar o fogo. Pois não? Alguém falou? Fui eu. Então, o senhor, tudo que tem hidrogênio pega fogo, mas por que que a água não pega fogo? Excelente, nada como ter grandes alunos, né? Obrigado, excelente mesmo a sua pergunta, não é um elogio bobo, não. Então, na verdade, a reação, né, geral de combustão, que é a reação que gera o calor, e quase sempre gera também a luz, né, do fogo, que a gente chama de fogo, ela tem essa característica aqui, ó. Né? Lembra, eu acabei de falar que o hidrogênio é o combustível, tá certo? Ou a substância, né, que tem hidrogênio é o combustível. O oxigênio, o O2, é o comburente. Tem que ter uma fonte de ignição ou calor para formar o triângulo. A gente representa em química esse triângulozinho, né, representando a fonte de calor. E sempre essa reação do hidrogênio ou da substância que tem hidrogênio com o oxigênio, essa reação, ela produz água. Ela produz H2O, água, vocês sabem que a fórmula é H2O, e o principal, a razão da nossa aula aqui, a razão do curso de vocês e de outros cursos na área de química, mas principalmente do petróleo e gás, é que essa reação que gera o fogo, que é apelidada reação de combustão, ela libera energia, vocês sabem isso, eu estou só organizando minha explicação. Mas a tua pergunta foi que eu destaquei que toda substância que contém o hidrogênio, ela pega fogo, ela é o combustível, né? O que eu destaco para você, que isso, por isso que eu disse que é excelente a tua pergunta. Quando a gente fala do hidrogênio, é principalmente ele na forma de H2. Mas basta conter hidrogênio, daí a excelência da sua pergunta, né? Porque no H2O está presente o elemento químico hidrogênio. Mas perceba que se eu te perguntar assim, nesse desenho meu, nessa escrita minha aí acima, onde está o triângulo do fogo? O triângulo do fogo está aqui, né? Nesse retângulo, ó, lembra? Né? Quem era o triângulo do fogo que eu falava quando sugeriu a sua pergunta? É exatamente a substância que contém o hidrogênio, que é o combustível, o oxigênio, que é o comburente, e a fonte de ignição, o calor. O triângulo está aqui. A água é o produto do fogo.
Então, pense que a água, eu gosto de chamar assim, é o ex-fogo, é o fogo extinto, é o fogo que terminou de existir. Ela é o produto da reação. Então, por isso que a água, ela apaga o fogo, porque ela significa exatamente o término da reação que causa o fogo. Né? Então, toda coisa que queima, toda fogueira no popular, ou toda combustão, a gente usa esse nome também, que você sabe que libera energia, libera água como produto da combustão. Então, pense isso, a água é o fogo que foi extinto, que foi acabado, né? Que aconteceu no passado. Né? O que gera o fogo? É o momento, falando assim quimicamente, em que o hidrogênio, ou a substância que contém hidrogênio, diferente do H2O, ainda não formou o H2O. Porque quando forma o H2O, o fogo acabou de existir. Ou seja, pense assim, né, que a água é o fogo extinto. Eu vi um professor, um ex-professor meu, falar isso. Né? Quer dizer, então, melhorando a minha resposta à excelência da sua pergunta, pense que o H2O, apesar de ter o hidrogênio na fórmula, o H2O é o produto da reação do fogo. Né? Ou seja, ele é o fogo que ocorreu. Por isso, o H2O não pega mais fogo. Né? Porque ele já é produto da reação que formou ele, o H2O, e liberou energia, tá claro? Então, sendo mais completo na minha definição, pense que tudo que tem hidrogênio na fórmula, ou que libera o H2, hidrogênio, excluindo o H2O, pega fogo. Mas entenda, em resumo, a resposta à tua pergunta é que o H2O, a água, ela tem hidrogênio sim, mas ela é o fogo extinto, é o fogo que ocorreu. Porque quando que ocorre o fogo? Ó, quando você junta exatamente quem? O hidrogênio e o oxigênio, formando quem? A razão da tua pergunta, que é exatamente a água. Foi claro aí? Tranquilo? Legal Então, isso? É bem... Fala. quando a gente joga água no fogo, é como se estivesse avisando para ele que a reação acabou. Sim, sim, você pode sublinhar essa frase sua aí e interpretar ela quimicamente como o seguinte, ó, se você joga água no fogo, eu estou tentando repetir suas palavras, avisar ao fogo que ele acabou. Você mostra que isso daqui, que é o objetivo do fogo, já se formou. Então, isso aqui não faz mais sentido porque já formou ele, é exatamente a sua ideia. É perfeito o que você falou e é muito simpática a sua frase. Mas o que eu quero acrescentar? Que a presença da água num fogo que já exista, foi a sua pergunta agora, né? Você tendo lá uma fogueira, se a fogueira está pegando fogo, existe o quê? Ó? Existe esse triângulo aqui ou esse retângulo que eu marquei aqui, né? A substância que tem hidrogênio, a madeira, por exemplo, uma fogueira de São João, tem a madeira que tem hidrogênio na fórmula, o oxigênio do ar e o calor ali, enfim, está o fogo da fogueira queimando lá. Quando você joga a água ela impede que esse triângulo siga existindo. Primeiro porque ela impede o quê? Essa união do hidrogênio da madeira com o oxigênio do ar, porque no popular ela molha a madeira, entende? Quando ela molha a madeira, ela não pensa que o contato do oxigênio do ar com a madeira em si deixa de existir porque tem água no meio, tem esse aspecto também. E um outro aspecto é quando você joga água no fogo, ela esfria esse triangulinho aqui, que significa o calor, em outras palavras, a temperatura alta, que é a fonte de ignição. Então, a água extingue o fogo por essas duas razões. Primeiro, ela impede o encontro do comburente com o combustível, do O2 com o hidrogênio, do oxigênio e do hidrogênio. Ela se mete no meio dos dois e impede que eles reajam, né? Isso é um aspecto. O outro é que ela esfria o calor, ela diminui a temperatura intensa, a fonte de ignição. Em resumo, o que a água faz numa fogueira? Ela desmonta quem? O triângulo do fogo, tá certo? Quando ela desmonta o triângulo do fogo, o fogo está extinto. Foi claro aí? Legal? Professor, eu tenho uma pergunta. Diga. Então, toda combustão eu posso combater com água ou não? Eis o que a gente quer estudar, né?
toda combustão, a princípio, pode combater com água. É a ideia inicial. A princípio, a gente vai ver que tem alguns casos que não. O mais fácil de explicar é esse aqui. A gente quer falar dele em detalhe, mas já te antecipando a pergunta. Quando você tem energia elétrica, se tu joga água, você gera um curto, você piora a situação, né? Você não vai apagar o fogo, porque tu vai espalhar a fonte de ignição e vai gerar curto nas instalações. Então, tem essas exceções, né? Mas pense que a regra seria que a água é o primeiro apagador do fogo. Mas essas exceções é o objetivo nosso entender quando que rola a exceção. Te dei um exemplo inicial, entendeu? É fácil de entender isso, né? Se você está com energia elétrica, pegou fogo. Por que uma energia elétrica pode gerar o fogo? Porque a eletricidade é fonte de calor. Você pode ter um material combustível perto da eletricidade, um plástico, um papel, uma roupa, qualquer coisa, né? Que seja combustível. Tem oxigênio no ar, tem fonte de calor da eletricidade, começa o incêndio. Aliás, a maioria dos incêndios começam em instalações elétricas hoje. Mas aí, por essa razão, por conta do curto-circuito, de agravar um espalhamento daquele fogo, né? Num prédio, por exemplo, você não vai jogar água na instalação elétrica. Entende? Por isso que começam a surgir exceções a essa ideia básica de que a água, a princípio, apaga qualquer combustão pela ideia de que ela desfaz o triângulo do fogo. Entende? Mas é uma regra geral com algumas exceções. Mas o que vai ser a regra geral? Sem exceção. Todos os casos que a gente vai ver, como que será desfeito o fogo em cada um desses casos? Quando você desmonta o triângulo, por alguma forma de desmontar o triângulo, ou tirando o combustível, ou tirando o comburente, ou eliminando a fonte de ignição, certo? Então, por isso que eu comecei por esse momento aqui, não só para fazer um link com a aula anterior, mas você veja que essa fala minha já gera interessantes perguntas, tá bom, gente? Eu não tenho nenhuma pressa em seguir, não. Eu pergunto se fui claro aí, e se vocês têm mais perguntas aí. É muito importante o conceito, né? Senão você não entende nada depois. Na medida em que você entende, firme esse conceito, tudo começa a ficar fácil depois. Então, eu pergunto se eu fui claro aí, se você quer perguntar alguma coisa a mais. Tranquilo? Foi claro sim, foi claro sim. Ah, legal. É muito interessante o fogo, né? O entendimento dele é muito importante. Não é algo difícil, mas não é algo banal, né? E a própria ciência, se você pensar em história da ciência, ela custou a entender plenamente isso que a gente está destacando hoje. Claro, me ensinaram isso, né? O grande cientista que entendeu isso primeiro foi o Lavoisier, né? Porque ele entendeu que o oxigênio era um dos componentes do ar. Isso não era claro para a ciência. E, claro, o oxigênio sendo o comburente, né? Se não se entendesse que o oxigênio estava no ar, não se entendia nada do fogo, tá bom? Posso continuar devagar aqui? Diga. Eu tenho mais uma pergunta. Pois Se não. tivesse, vamos supor que eu tenho uma fogueira. Se eu pegar um ácido que tem hidrogênio, mas ele estiver numa temperatura muito baixa, e jogar nessa fogueira, isso vai fazer com que ela acabe? Entendi. Pô, você está raciocinando assemelhado à conversa da água, né? Você está perguntando parecido com o raciocínio que eu te passei da água. Então, o ácido sulfúrico, o fato dele ter o hidrogênio, né? Ele está ligado. Você sabe a forma do ácido sulfúrico, né? Fazendo um paralelo, então, da tua pergunta, do H2SO4 sendo jogado na fogueira e do H2O sendo jogado na fogueira, né? São substâncias que contêm hidrogênio, daí a lógica da tua pergunta, né? A pergunta é a seguinte, raciocine sempre com o triângulo, né? Quem é o triângulo? O combustível, o comburente e a fonte de ignição. O ácido sulfúrico na fogueira, ele poderá isolar a madeira, né? Que é o combustível do O2 do ar, no lugar que o ácido sulfúrico é líquido, então onde o líquido ácido sulfúrico, vou chamar assim, usar esse verbo, molhar a madeira, até porque ele não reage rápido com a madeira, ele reage lentamente, ele vai naquele lugar ali isolar a madeira do oxigênio, vai agir naquele lugar que ele cair, extinguindo o fogo ali.
a pergunta aí é se teria ácido sulfúrico, volume de líquido, né? Suficiente para jogar na fogueira inteira. Ele ia agir por abafamento, ele ia inicialmente apagar o fogo por isso, ele ia impedir o contato do oxigênio com a madeira e, pelo menos inicialmente, ele, se você tiver o ácido sulfúrico líquido, né, na temperatura ambiente, ele ia diminuir a temperatura, ele ia agir parecido com a água, mas lembre-se, ele não é idêntico à água. Né? Ok? Então, nesse aspecto inicial, ele poderia agir assemelhado à água e dar uma abafada no fogo, uma diminuída. O detalhe é que, se for um volume grande, ele, ácido sulfúrico, reage com a madeira e vai, de novo, esquentar a madeira, e aí pode retornar ao fogo. Eu estou te respondendo isso, raciocinando a sua pergunta, eu nunca tive essa pergunta, entende? Então, estou pensando junto contigo aí. Mas entenda que qualquer líquido, né, generalizando a tua pergunta, qualquer líquido que você jogue na madeira, na fogueira pegando fogo, né, sendo redundante na minha fala, e aquele líquido impeça a madeira de ter contato com o oxigênio do ar, você está o quê? Isolando o combustível e o comburente. Quando você faz isso, você tende a extinguir o fogo. Tá bom? É muito importante, então, esse conceito. Pense isso, ó. O combi, eu não gosto de falar em comburente, mas você já gravou, né? Quem é o combi? É porque combi, se eu abreviar combi, o combustível, o comburente é igual, percebe por que eu não gosto de abreviar COMB? Né? Mas, então, ó, tem que escrever tudo para diferenciar, né? O comburente, vou deixar isso aqui escrito, né? Que é quem? Grava aí, vocês todos gravaram. Quem é o comburente? Vou deixar isso aqui anotado, porque qualquer pergunta a gente volta aqui. O comburente é o oxigênio do ar. O combustível, que é a substância que contém o hidrogênio. Eu não vou escrever combustível para você gravar que o H2 é o combustível. E o calor, né? Com esse símbolozinho que a química gosta aqui, que é a fonte de ignição, esse triângulo, né? Vou escrever aqui calor, esse é o triângulo do fogo. Qualquer ação, qualquer substância que, de alguma forma, e a gente quer raciocinar isso em cada caso, anule essa união dessas três coisas, o fogo se extingue. Essa é a ideia de sempre. Vamos sempre retornar a essa ideia, porque isso também gera boas perguntas de vocês, tá bom? Então, continuando, o que seria a classe A? A gente passa a falar de classe por classe agora. Onde ocorre o fogo chamado classe A, né? Em materiais sólidos como tecido, né? Papel, algodão, borracha, madeira, outros assemelhados, né? Por que esses materiais e outros que a gente tem esquecido, que o texto tem esquecido aqui, foram listados na classe A? O detalhe, ó, a sua característica é deixar resíduos. Ó, eles deixam, vou marcar então uma palavra só, resíduos, né? Quando você queima o papel, não sobe uma fumacinha, um resíduo dele, a madeira não deixa lá aquele resto da fogueira no dia seguinte, né? Então, essa ideia de deixar resíduo é típica dos materiais classe A, tá? E eles devem ser combatidos com o quê? Com água. É a ideia inicial do combate ao fogo. Tá? Ó, capazes de quê? De, ó, resfriar, vou destacar duplamente essa palavra aqui, o ambiente ou a espuma. Forma um filme aquoso na superfície do combustível. Ó, três coisas. Abafando. Quando fala abafando, ele está dizendo o quê, gente? Tirando o O2, entendeu? Então, a madeira está pegando fogo, o tecido, o papel está pegando fogo. Quando você joga água no papel, o que significa a ideia de abafar aqui? Impedir que o oxigênio do ar chegue no papel. E aí, o que você desfaz? O contato de quem? Do comburente com o combustível, tá certo? Quando ele fala resfriando, por que resfriar apaga o fogo? O resfriar seria agir aonde? Seria agir eliminando quem? Quando você resfria, você elimina o calor, e aí apaga o fogo, tá? E, ó, dificultando a reignição. Eu não tinha falado disso aqui ainda. O que é a reignição? É você
o fogo, às vezes, já apagado, já extinto, por exemplo, com água, né? Mas, tipo assim, você apagou a fogueira, jogou água, deu uma apagada nela, mas a fogueira está acesa há muito tempo, então todo o material ali está muito quente. A água apagou por quê? Porque, por exemplo, abafou, impediu o oxigênio naquela hora de chegar ali na fogueira, acabou o triângulo, acabou o fogo. Só que continua muito quente. E aí você sai, vai longe da fogueira, quando volta, pegou fogo de novo, é o que chamam de reignição, né? Os bombeiros, em vários incêndios, né, principalmente incêndios de média, grande proporção, o fogo já acabou um tempão e você vê o bombeiro horas, sem exagero, gente, horas jogando água ainda no ex-incêndio. Parece que, o bombeiro está gastando água, quer desperdiçar água. O fogo já acabou há horas, está ele jogando água lá. Por quê? Porque ele sabe que ainda está muito quente. Então, ainda está muito quente. Se ainda está muito quente, se ele parar de jogar água, o que vai acontecer? Aquele molhado sobre o material que estava pegando fogo, aquele molhado vai evaporar, vai secar. Tem O2 no ar. O material combustível continua ali. E continua muito quente, vai ocorrer o quê? A reignição. Por isso, mesmo o incêndio de grandes proporções tendo acabado, o bombeiro continua, sem exagero, gente, eu não sei te precisar quantas, né? Mas horas jogando água ainda no lugar que já não tem mais fogo. Eles chamam isso de operação rescaldo, né? Para justamente garantir o quê? Um resfriamento, para que não volte, desculpa, não volte o incêndio por conta de um calor que não foi ainda eliminado. Então, o fogo já acabou e ele continua jogando água para quê? Para baixar a temperatura, para eliminar de vez a fonte de ignição, senão o fogo volta. Legal isso? Mas o destaque da minha fala é que os materiais classe A, resumindo, são classificados nesse tipo porque geram o quê, hein? Resíduo, né? E, em regra, todos são apagados com água. Ok? Posso passar para a classe B? Perguntas aí? Se ninguém quiser perguntar, gente, a classe B são vocês, é o curso de petróleo e gás, são os derivados de petróleo, né? Principalmente aqui, ele usou como exemplo o texto gasolina, óleo, querosene, parafina, tintas, graxas, né? Eu vou resumir, vocês químicos, futuros colegas meus de profissão, eu vou resumir assim, hidrocarbonetos, compostos que têm carbono e hidrogênio. E aí você já sabe do triângulo do fogo, claro, né? Se tem hidrogênio na fórmula, é combustível. Mas qual é o detalhe? Você vai falar, mas por que você está diferenciando o classe B do A? Esses materiais do classe A, algodão, borracha, madeira, papel, tecido, eles também não têm hidrogênio na forma? Claro, tudo que tem hidrogênio na forma, lembra? Pega fogo. Então, qual é a diferença agora, né, desses daqui? É que eles pegam fogo, em regra, sem deixar resíduos. Lembra do detalhe aqui? O detalhe do classe A era deixar resíduos. Esses aqui, a princípio, não deixam resíduos. Então, são incêndio em líquido, gases inflamáveis ou sólidos que se liquefazem. E, em regra, são líquidos, né? Não se pode usar água, gente. É o destaque aqui, né? Mais extintores de pó químico e gás carbônicos. Ambos agem por abafamento, interrompendo a combustão. E o gás carbônico deve ser evitado porque pode ser asfixiante em lugares pequenos. Mas aí fica uma teima. Eu, quando ouvi isso a primeira vez, gente, na aula que eu tive disso, alguma vez na vida, a primeira vez, e depois tive, quando fui trabalhar no setor de petróleo e gás, o cara me falou, mas por que não pode usar água? E a minha pergunta era, mas água não apaga, né? Você pode insistir com essa pergunta. Você não diz, né, lá a princípio, que qualquer coisa que haja desmontando o triângulo do fogo apaga? Então, tem gasolina pegando fogo. Se você jogar água, não vai desmontar o triângulo do fogo? Veja, qual é o detalhe da água. Você tem uma poça de gasolina, um tanque de gasolina pegando fogo, a gasolina, em geral, ela está bem espalhada já. Então, a chance de você jogar água e formar duas regiões de fogo é enorme. Por quê, gente? Né? Percebam uma diferença básica aqui. No classe A, o tecido, o papel, o algodão, a borracha, a madeira, concorda que eles, em geral, são sólidos? O estado físico predominante aqui é sólido? Não é assim na classe B.
A classe B, qual é a marca deles? Eles são líquidos ou gases. Podem ser sólidos, mas a tendência dele é ser líquidos. Então, especificamente a gasolina, se está pegando um fogo no lugar, você joga água, ela de alguma forma vai abafar, vai reduzir a temperatura. Ela pode agir desmontando o triângulo do fogo, sim. Mas ela pode também espalhar aquela gasolina e gerar 2 focos de incêndio. Percebeu como agrava? Daí não se indicar a água. Se você tem um pouquinho de gasolina pegando fogo no chão, no lugar de um palmo, claro que se tu jogar um balde d'água vai apagar. Não vai ter chance nenhuma. Estamos falando de um incêndio em indústria, de uma foto desse tipo aqui, ó, né? Se esse clarão aí vermelho é causado por gasolina, ele pode até jogar água depois de apagar o fogo para aquela operação rescaldo, mas se ele joga numa fumaceira, num fogaréu desse, água, ele pode espalhar esse fogaréu em 2, 3 partes. Aí gera 2, 3 incêndios, percebe? Então, é um destaque meu do porquê não usar água. E aí, extintores de pó químico e gás carbônico. Os dois pensam que são impedidores da ação do oxigênio. Por isso que ele diz que eles agem por abafamento, né? Então, quando você usa o pó químico ou o gás carbônico, eles vão impedir quem? Eles vão terminar com fogo porque vão impedir quem? O oxigênio do ar de estar presente e aí desmonta o triângulo do fogo. Tá tranquilo isso? Isso eu falei do classe A e B. Se desejarem, me interrompam à vontade aí. O classe C foi uma pergunta inicial de vocês, eu destaquei logo como exemplo, né? É muito fácil. O classe C são, em geral, né, os equipamentos elétricos, ele completa aqui energizados. Tudo que é aparelho que esteja energizado, né? Você não pode, obviamente, usar água, foi o primeiro destaque que eu fiz, pelo curto-circuito, você vai espalhar o incêndio no prédio, nas instalações eletrificadas, né? Então, é recomendado os extintores de pó químico ou gases. Perceba que esse pó químico é um pó mesmo, né? Que tem alguns sais, substâncias químicas chamadas sais, que agem, de novo, ele vai falar o quê? Por abafamento. Ele não está falando aqui, né? Ele diz, no entanto, ó, que nesse caso o extintor não pode ser condutor de eletricidade, ou seja, soluções aquosas como água e espuma não podem ser usadas a princípio, mas, ó, uma vez cortada a corrente elétrica, aí você pode usar. Então, por que o bombeiro não chega jogando água a princípio internamente num prédio? Ele por fora chega jogando, porque vai ajudar a esfriar e aí desfaz o triângulo do fogo. Mas se for um fogo localizado numa sala, né, com computadores, com eletricidade, chega com o pó químico. E aí, quando desliga a eletricidade numa chave geral, sempre um bombeiro num prédio, chega um grupo de bombeiros, um deles começa a jogar água, porque já resfria, né, se o fogo estiver muito alastrado, mas se for um fogo inicial que ele possa procurar uma chave geral de eletricidade, ele vai direto desligar a chave geral, porque aí termina a limitação do uso da água, percebeu, gente? O problema do uso da água é especificamente o quê? A corrente elétrica geral ligada. Se ela for desligada, não há mais esse problema, né? Pode-se usar a água, tá bom? A classe D é muito interessante, eu dava essa aula uma vez para alunos bons aí do IF, como vocês, né? E comecei a explicar. Em resumo, a classe D são metais, eu vou te falar o que é isso, olha que nome interessante, ó. Metais pirofosfóricos, né? Que nome é esse aí, gente? Do grego, né? Piro é fogo. Piro é fogo, né? E fósforos é nome de um elemento químico, é luz. Então, a gerar fogo pela luz, que raio de metal é esse, né? Aí você vai falar, mas professor, metal gera fogo, pega fogo? Perceba que ele está falando aqui, ó, de magnésio, né? Sódio, lítio, ó, potássio, fala de alguns outros, antimônio, zircônio. E aí, o que pode estar na cabeça de vocês do início da aula? Ó? Lembra? Eu falava que o triângulo é o oxigênio, que é o comburente, o hidrogênio, que é o combustível, ou, suscitou pergunta de vocês aí, né?
se a água que tem hidrogênio é combustível ou não, lembra? A gente falou disso, mas, enfim, eu fiquei teimando, destacando várias vezes que as substâncias que têm hidrogênio são combustíveis, porque tem o hidrogênio, e o calor, esse era o triângulo do fogo. Enfim, o combustível tem que ter na fórmula o quê? Hidrogênio. Eu teimei com isso. E aí comecei a falar do incêndio classe D, e o destaque da definição do incêndio classe D, materiais metálicos. Aí o aluno pegou logo e perguntou, mas professor, no metal não é, tem hidrogênio na fórmula? Percebeu a pergunta, gente? E aí? Não é estranha essa fala? Claro que no metal não tem hidrogênio na fórmula, mas alguns metais, e especificamente os metais eletropositivos, tal sódio escrito aí embaixo, e os metais que estão aí são eletropositivos, eles reagem com a água, gente, e com a própria umidade do ar, né? O sódio metálico, por exemplo, não sei se vocês já viram ele em laboratório e na escola, ele é guardado num pote, numa solução de querosene, porque o sódio metálico com água, ele forma o quê? Vocês lembram dessa reação da química geral? Ele forma hidróxido de sódio, tá? E libera quem? Quem? Quem é o cara que é o combustível? O hidrogênio. Entendeu? Então, esses metais são ditos pirofosfóricos porque ele, em reação com a água, liberam quem? O próprio cara que é o combustível, que é o hidrogênio. Então, não que eles tenham diretamente na fórmula hidrogênio, mas eles rapidamente geram hidrogênio. Você vai falar, mas vão jogar água em cima deles? A própria umidade do ar, gente, eles reagem. Né? Tem água no estado vapor no ar. Né? Então, por isso, eles são ditos pirofosfóricos. E aí, claro, olha que obviedade, né? Se o incêndio é causado por um material pirofosfórico, por exemplo, o sódio, que ao reagir com a água libera hidrogênio, tu não vai querer apagar o fogo jogando mais água, vai gerar mais hidrogênio ainda, piora o incêndio. Tá claro? Esse aqui fica óbvio que não pode ser água, né? Olha lá. Ele diz aqui que esses metais podem autogerar o oxigênio durante a combustão, né? E ainda gera hidrogênio também. Nenhum outro tipo de extintor é apto para apagar incêndios dessa classe. Qual é o único extintor? É um pó químico especial, alguns sais especiais que não atrapalham esse abafamento. Claro que ele age por abafamento. O último tipo, gente, a classe K, eles escolheram separar os óleos vegetais, por exemplo, óleo de soja, que você tem na sua casa, e gorduras animais num outro grupo. Geralmente ocorrem equipamentos como fritadeiras, grelhas, assadeiras e frigideiras. A maneira ideal de combater esse tipo de incêndio é com uma solução aquosa, é um sal isso aqui, né? Acetato de potássio, que ao entrar em contato com o fogo, produz um efeito de saponificação. Saponificação é gerar um sabão. Esse sabão gerado esfria e isola o combustível do ar. Então, acaba que o sabão formado aí esfria, ou seja, age desmontando o triângulo do fogo no aspecto calor e impede a presença do oxigênio. Vejam o que desejam falar. Eu quero, enfim, mostrar os extintores que são indicados para esses tipos que a gente viu de classe A, B, C e D. Né? Eu peguei isso de uma propaganda de venda dos extintores, mas você já viu eles em alguns lugares, né? O que você mais viu, com certeza, quem é aí, lembra? É o do meio. Deixa eu botar o laser aqui. Ó. Esse daqui você já viu muito, né? E esse daqui também. Talvez você já tenha visto os três. Então, chamando a atenção de vocês das diferenças assim, no visual, né? A grande diferença, e é um cuidado, né? É que esse extintor aqui, tá vendo ele? Ó? Ele se difere dos outros dois. Esse primeiro e o terceiro são muito parecidos, numa olhada rápida, né? Esse daqui tem uma diferença básica, ó. Ele tem a saída dele com essa parte plástica vermelha aqui, estão vendo? Não existe isso nem nesse primeiro, nem nesse segundo, tá? Isso daqui é porque o gás carbônico, ele é cheio de gás carbônico nele. Quando você aperta isso aqui com a mão,
né? Sai aquela fumaça branca, que é o gás carbônico, um pó de gás carbônico, mas ele sai como gás, né? Ele está concentrado dentro desse botijão. O detalhe é que quando ele sai, essa área toda aqui esfria muito rapidamente. Então, qual é o grande destaque que eu faço a vocês? Se forem usar esse cilindro, você não vai esquecer disso. É o que eu quero que você guarde dessa aula de hoje. Se precisar usar esse extintor e ver ele, sua mão nunca será colocada nesse trecho vermelho aqui, ó, porque ele vai resfriar muito e muito rápido. Se você coloca a sua mão aqui, sua mão vai grudar aí e vai queimar ela por resfriamento. Então, a mão da pessoa vai segurar aqui, ó. Se você for destro, né? Eu sou destro, eu uso a mão direita, eu tenho mais força na mão direita. Eu vou segurar com a minha mão direita aqui e a minha mão esquerda vai segurar aqui, ó, nessa parte preta, apontando para a base da chama. Mas eu não vou meter a mão aonde, gente? Na parte vermelha, tá bom? Importantíssimo isso. Ouviram isso? Gravaram isso? Quero que vocês ensinem isso para alguém aí. Isso não existe nos outros 2 cilindros, tá? Esse aqui é só água e esse aqui é o tal pó químico seco ou pó químico especial para aquele caso dos metais, né? Perguntas aí, gente? Eu quero dar uma geral agora e abrir para algumas perguntas em geral, né? Então, perceba que dos 3 tipos, quem são os 3 tipos, então, de extintores, né? O água, o gás carbônico e o pó químico. Quem era o classe A, lembra? O destaque no visual aí. O classe A você pode usar qualquer um, ó. Quem era o classe A, lembra? Voltando lá. O classe A era o quê? Tecido, papel, algodão, borracha, madeira, as coisas em geral que pegam fogo e não são derivados de petróleo, vamos chamar assim, tá bom? Tranquilo isso, gente? Recordado classe A, todos acordados aí? Eu fico sempre na dúvida se vocês me ouvem bem aí. Eu já tive aulas que eu estava jurando que estava dando aula e tinha caído há algum tempo e eu seguindo dando aula. Tá todo mundo aí? Tem gente viva aí acordada? Sim. Aí, legal. Aí fico alegre quando eu ouço barulho. Então, você recordou o classe A, gente. Quem que pode usar no classe A? Olha lá, no quadro geral aqui. No classe A, você pode usar qualquer um, né? Sem problema. Ele não tem restrição de uso. Qualquer extintor pode apagar fogo em madeira, tá? O classe B, o que foi a novidade? Lembra que eu achei que quando me explicaram eu achei esquisito? Gasolina pegando fogo. Você não deve usar A, né? Quando ele escreve aqui que o líquido incentiva o fogo, incentiva por quê? Porque ele gera 2 incêndios. Claro que tu não vai jogar água e gerar mais fogo, não é isso. Eu acho esquisito escrever isso aqui, né? Da ideia que você jogou água e a gasolina pegou mais fogo, não é isso. É porque a água espalha o fogo, tá bom, gente? Então, quem é o classe B? O classe A. Recordando, quem é? Papel, madeira, borracha, enfim, as coisas que pegam fogo e não são os derivados de petróleo. Legal para vocês? O derivado de petróleo, que é a área de vocês, é classe B. O cuidado qual é na classe B? Nos líquidos inflamáveis, né? Derivados de petróleo, se quiserem chamar assim. Qual é o detalhe? Por que não pode jogar o quê? Não pode jogar água, né? Por quê? Porque a água espalha em várias frentes de fogo. Um incêndio maior, com gasolina, por exemplo, tá bom? E o classe C, lembra? É a eletricidade. Claro, você não vai jogar água enquanto o quê? A gente fez essa observação lá no texto. Enquanto a rede elétrica estiver ligada. Como, em geral, a dúvida é de todos, né? Ninguém sabe se a rede elétrica está ligada ou não. Incêndio em área com eletricidade, a regra é não jogar água, né? E o classe D, quem era? Aqueles metais esquisitos chamados pirofosfóricos, que em reação com água geram hidrogênio, né? Então, esses materiais, claro que você não pode jogar água também, né? O classe D você não joga água e não joga gás carbônico, né? Porque ele está dizendo aqui, ó, provoca explosão, porque o gás acaba espalhando o hidrogênio, enfim, confundindo a reação aí. Então, fica só restrito, é um incêndio mais difícil, né, mais raro, e aí só o tipo pó químico seco serve para ele. Se vocês perceberam, o que está faltando aí, gente? Lembram? Eram classes o quê? A, B, C,
A, B, C, D e K, que é a nova, que é óleos vegetais e gorduras animais. Como não deu nessa página, eu botei os óleos vegetais e gorduras aqui. E eles são muito semelhantes a quem? Vê lá, ó. Quem que tinha esse perfil de não poder jogar água e poder jogar gás carbônico e pó químico seco? Eram os A classe derivados B. da classe B. Tem tudo a ver, né? Porque o óleo vegetal, na verdade, ele funciona como se fosse o quê? Um derivado de petróleo. Tem tudo a ver, ser parecido, né? Então, você podia completar esse quadro botando um K aqui. O B e o K são semelhantes nesse aspecto aí de não se poder usar água e poder usar o gás carbônico e o PQS, que é a abreviação de pó químico seco, tá bom? É isso que eu queria mostrar, gente, e não posso deixar de abrir um espaço para vocês, para perguntas em geral. É sempre muito útil a fala de vocês aí, tá bom? Eu prefiro abrir e volto aqui se vocês desejarem para qualquer explicação. Vou interromper a aula para não ficar enorme, né, para vocês e para os colegas que não estão presentes. Eu vou agradecer e interromper a gravação e continuar aqui com vocês, tá? Só para diminuir o tamanho da gravação, eu volto a gravar.